Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo. Eu gostaria nesse vídeo de responder alguns questionamentos sobre a criação e dizer o seguinte: exaltar a figura do Rambam, né? Deixar bem claro que se você não buscar, né, um entendimento racionalista sobre a Torá, né, e não buscar estudar a Torá de uma forma racionalista, tá? O que vai acontecer com o seu entendimento? O seu entendimento ele vai ficar bloqueado, tá? Você não vai conseguir extrair o melhor da Torá. Então, assim, por isso que nos cursos aqui, né, do Meinheim, da escola aqui, né, você aprende a estudar a Torá de uma forma racional. Por quê? Porque somente o racionalismo vai colocar a sua cabeça para funcionar, tá? Porque as pessoas estudam a Torá com diversos enganos, diversos erros, né? Né, o primeiro erro que as pessoas cometem bastante, e é um erro muito claro, tá? É trazer interpretações cristãs, tá? Para a Torá, tá? Então, a respeito disso, eu gostaria de dizer para você o seguinte: não foram os cristãos que escreveram a Bíblia, tá bom? Não adianta você procurar respostas às suas perguntas com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não escreveram nada. Eles não escreveram nada, eles não são donos de nada, tá bom? Eles pegaram a história muito depois e deturparam a história, tá? Deturparam por falta de conhecimento, por falta de estudo, tá bom? E também por falta de propriedade, tá? Os cristãos não têm a propriedade em cima da Torá. Então toda e qualquer interpretação que você pegar cristã, ela vai estar errada, tá? Coloque isso na sua cabeça. Os cristãos não escreveram a Torá, os cristãos não escreveram o Tanar, ou seja, os cristãos não fazem parte da história judaica, não fazem parte do desenvolvimento de Israel, né? O desenvolvimento de Israel como povo, não fazem parte. Então não adianta você misturar essas coisas. Uma outra coisa, que é um outro grave erro que as pessoas cometem, é pegar a Torá achando que a Torá é um livro assim, às vezes por causa das tradições cristãs mesmo, no mundo ocidental, acha que a Torá é um livro que fala sobre o bem e o mal. É o bem lutando contra o mal lutando contra o bem, tá? Você está enganado. A Torá é o código do universo, tá bom? A Torá, ela é o código, né, por qual o universo foi criado, tá? E à medida que a ciência vai se desenvolvendo, né, a Torá ela abre novas perspectivas, e essas perspectivas elas são colocadas e elas começam a mapear todo o universo, toda a criação, tá bom? A Torá, ela representa isso. Ela não é simplesmente um livro sobre uma besteira do bem e do mal, tá? Não tem nada disso, tá? Você, né, uma outra coisa que um outro grave erro que as pessoas cometem é confundir, né, o judaísmo e confundir a Torá com o humanismo, tá bom? Não tem nada disso também. O humanismo é uma coisa moderna, uma coisa que surge nos dias de hoje, tá? Não tem nada a ver com a Torá, tá? Você amar o próximo e não sei o que e tal, e fazer caridade de tzedekah, embora isso conste na Torá, não representa a totalidade da Torá, tá bom? O que representa a totalidade da Torá é que a Torá é o código do universo, tá? A Torá é muito maior do que a caridade, a Torá é muito maior do que o amor, a Torá é muito maior do que o humanismo. O humanismo não representa a Torá,
Tá bom? Então a Torá não é um livro do bonzinho, não é uma coisa que para você ser bonzinho ou malzinho, para você descobrir onde está o bem e para você descobrir onde está o mal, tá? Não, a Torá necessariamente não trata desses assuntos que são assim, são coisas até, são influências cristãs. Tá? Eu não estou dizendo que você não deva fazer o bem e que você não deva praticar coisas boas e que você não deva reconhecer o mal através da Torá, mas a Torá não é um livro especificamente se tratando disso somente. Tá? Então, assim, quem pega a Torá com essa visão, a visão humanista, faz nada mais, nada menos do que deturpar a Torá. Tá bom? E eu gostaria logo depois de colocar esses alguns erros, eu gostaria de falar sobre também essa coisa dos rabinos. Tá? Os rabinos hoje eles estão mais preocupados com serem popstar, com conquistar as redes sociais, e não realmente com ensinar a Torá, né? com colocar para você a Torá de uma forma racional, de uma forma que você tenha todas as respostas que você precisa. Não adianta você estudar um livro se você não tem todas as respostas que você precisa, tá bom? Não adianta, porque a Torá, desde que ela foi dada, ela é limpa, ela é clara, ela é simplesmente clara, tá? Ou você enxerga a Torá de uma forma racional, ou você abandona a Torá. Não existe você pegar a Torá e algo estar dentro da Torá e ainda não te ser revelado, não te ser, né, isso ficar oculto a você, ou ficar oculto ao seu intelecto, tá? E o seu intelecto não é capaz de alcançar aquilo, tá? Se isso está acontecendo com você, você está estudando a Torá errado. Né? Você está errando no seu estudo, tá? Você não está raciocinando em cima dos textos, tá? Como a Torá é um livro, é o código do universo, você precisa raciocinar muito em cima dela, você precisa meditar nela. É isso que quer dizer meditar. Quando a Torá diz que quando, né, Davi Amelé diz lá nos Terrilinhos, ele fala, medita noite e dia, tá? E repetindo também o que Moshe Rabbeinu diz também, medita nela noite e dia, ou seja, medita nela, né, sempre. Então, assim, o que isso quer dizer abertamente? Isso quer dizer que não é simplesmente que você medita, que você fecha o olho e faz uma meditação budista, como se fosse uma meditação budista. Esse versículo, esse passuco é tão lindo e não sei o que e tal, tá? Não é nada disso, tá? Meditar é raciocinar logicamente em cima dela. Tá bom? Você precisa ter um raciocínio claro em cima dela, né? E esse raciocínio claro, ele só é conseguido através dos racionalistas, tá? Então é que você descobre qual é a nossa metodologia, qual é a metodologia do Mannheim. A metodologia é uma metodologia racionalista, onde você não fica sem respostas em cima do texto, tá? Você não fica no escuro, no vazio, tá? E a respeito disso eu gostaria de falar sobre o início da criação, né? No início da criação, muitas pessoas têm várias dúvidas, várias questões, várias dúvidas de como seriam os dias. Mas os dias na Torá são literais, né? Né? Adão e Havá foram o primeiro casal que habitou a terra e tudo, tá? E geralmente todos esses
esses rabinos, os popstars e tal, eles não respondem essa questão abertamente para você. Eles não dizem assim, olha, isso foi realmente assim. Eles não falam isso, né? Por quê? Porque na maioria dos casos eles estão militando o humanismo, na maioria dos casos eles estão preocupados com os seguidores, que é uma coisa do cristianismo, né? Que é uma herança cristã, né? Adquirir muitos seguidores e não sei o que e tal, né? Isso é uma herança cristã, tá? Então eles estão mais preocupados com essas coisas e não com passar realmente aquilo que você precisa saber, tá? Então quando você pega a Torá no início né, na parte da Parashá Bereshit, ou seja, na Parashá Bereshit, no início da criação, você tem que entender que quem escreve o texto da Torá é Moshe, e Moshe viveu numa época depois da criação, ou seja, uma época depois, né, logo após também do desenvolvimento do povo judeu, etc. Ele nasce, né, já quando Israel é cativo no Egito, né, em Mitzrayim. Ou seja, então ele vive uma época depois. Então quando ele olha, e é por isso que é dito que Moshe é o maior profeta que já existiu, e ele é o maior profeta do judaísmo, é por causa disso. Lembre-se disso. Por que Moshe é o maior profeta do judaísmo? É simplesmente porque a profecia de Moshe, ela é completa. Ela consegue vislumbrar o início, a época dele e o fim. Moshe consegue ver tudo, tá? A profecia de Moshe, ela é atemporal. E sabe qual é a única mente que é atemporal? Né? Simplesmente é a mente de Deus, tá? Hashem HaKadosh Baruch Hu, né? Ele tem uma mente, vou usar essa expressão, tá? Mas não entenda que Hashem é um homem, né? Ou ele tem funções físicas, etc. Não, tá? Mas o conhecimento de Hashem é atemporal, ou seja, ele está além, né, além disso, além do passado, do presente e do futuro. Então, é por isso que é dito que Moshe é o maior profeta que já existiu. Por quê? Porque ele consegue ver o início da criação, né? Ele está num tempo depois e ele consegue ver o início, ele consegue ver o presente, o que está acontecendo com o povo judeu em Mitzrayim, no Egito, e ele consegue ver depois o que vai acontecer com o povo judeu, obviamente depois. Então por isso que é dito que ele é o maior profeta, né? Então quando ele está vislumbrando o início da criação, quando ele vislumbra o início, tá? Muitas vezes, e na maioria dos casos, ou quase sempre, quando ele diz assim, quando, por exemplo, assim, no princípio Deus criou os céus e a terra e tal, não sei o que e tal, e aí começa, entre um versículo e outro, ou seja, entre um passuque e outro, existe uma quantidade interminável de tempo. Tá? Se você pegar um versículo e achar que esse versículo está acontecendo um dia após o outro, você está muito enganado. Você está muito enganado. Ele está tendo uma visão, né, do que aconteceu no passado, tá? E essa visão não é marcada para ele, né? Olha, isso aqui aconteceu um dia depois do outro. E eu vou explicar para você por quê. Porque simplesmente, né, se você olhar agora no nosso mundo que nós temos atualmente, o homem já está mandando sonda para Marte, né? E a NASA está preparando uma viagem para Marte, né? Com 2 astronautas, né? Ou seja, com astronautas com homem e mulher, masculino e feminino, para poder colonizar Marte. Ou seja, né, a NASA está preparando colonizar outros planetas. E é isso que vai acontecer.
E quando isso acontecer, obviamente, a Torá irá parar, ela vai chegar em outros planetas, tá bom? E quando ela chegar em outros planetas, que o dia, que a duração do dia não for a mesma duração da Terra, e como não é, porque o dia, por exemplo, em Marte ele dura um tempo, em Vênus ele dura outro, em Plutão dura outro, Netuno dura outro, tal, e assim por diante, tá? E nem na Terra um dia dura 24 horas, mas 23 horas e 56 minutos, eu acho. Ou seja, né? Então essa coisa de um dia de 24 horas, e você achar que Moshe estava vislumbrando que foi um dia e depois outro, tá? É um engano, tá bom? Isso é um engano, tá? E a expressão quando a Torá diz que foi tarde, manhã e tal, e o dia primeiro foi tarde, manhã, olha, essa expressão, ela pode ser usada em qualquer caso. Ó, às vezes tem uma pessoa te devendo um dinheiro, e você fala, olha, entra dia e sai dia, essa pessoa não me paga. Tá? Entra dia e sai dia, ou seja, é tarde de manhã e essa pessoa nunca me paga, ou seja, há muitos dias essa pessoa não me paga. Então essa é uma expressão que é usada dentro da Torá, né? E também você tem que entender que quando a Torá vai relatando o início, né, o Sol, né, o Sol mesmo, para dividir o tempo aqui na Terra, ele só é criado no quarto dia. Ou seja, se ele é criado no quarto dia, né, o que acontece? O que acontece com o primeiro, com o segundo e com o terceiro? Obviamente eles não são dias, ou seja, eles não são Yamim, ou seja, eles não são períodos de tempo, não, eles são períodos de tempo, mas não é da forma que você está pensando, porque da forma como o mundo ocidental colocou, deixa eu te falar uma coisa, você sabe quantas horas ou quantos, né, ou quantos dias dura, né, é a duração de um dia em outros planetas? Então eu vou te falar, ó, um dia em Vênus equivale a 243 dias terrestres, tá bom? Então assim, Deus criou o universo em um dia conforme a Terra ou conforme Vênus, tá bom? E se houver, né, habitantes nesse planeta, e se houver formas de vida nesse planeta, como eles vão entender que Deus criou a Terra em um dia de 24 horas, como as pessoas querem que isso se dê aqui, né? Um dia em Mercúrio equivale a 58 dias, né, e 16 horas terrestres, ou seja, né, então assim, completamente diferente, né? Então, Deus criou um dia conforme Mercúrio ou conforme a Terra, né? Então, assim, Deus criou o universo conforme, né, a visão, conforme alguém, né, esteja analisando lá em Mercúrio, né, depois se houver habitantes lá, ou se for colonizado lá, né, como é que eles vão interpretar isso, né? Um dia em Júpiter equivale a 9 horas e 56 minutos terrestres. Um dia em Marte equivale a 24 horas e 37 minutos terrestres. Né? Um dia em Netuno equivale a 16 horas e 7 minutos terrestres. Ou seja, completamente diferente. Um dia em Saturno equivale a 10 horas e 15 minutos terrestres. Um dia em Urano equivale a 12 horas e 14 minutos terrestres. Um dia em Plutão equivale a 6 dias e 10 horas terrestres, ou seja, isso é diferente. Sem contar você tem que, né, que as outras galáxias que existem, porque nós estamos falando do sistema solar, tá bom? Sem contar as outras galáxias que existem, que elas têm os seus sóis, né, e a forma de tempo é completamente diferente do sistema solar. Então, tá? Você não pode achar que o Yamim, ou seja, esses períodos,
tá? Esses períodos refere a 23 horas e 56 minutos terrestres, tá? Você não pode cair nesse engano. Por quê? Porque isso é falta de racionalidade, tá bom? Então, assim, o que você tem que entender é que a nossa escola, a forma nossa de entender as coisas é uma forma racional, tá? Você tem que analisar o todo, você tem que ter conhecimento científico, você tem que, para você fazer uma análise correta, tá bom? E então, uma outra coisa também que é entendido completamente de uma forma completamente esdrúxula pelo mundo ocidental é Adão e Havá, que eles chamam de Adão e Eva, né? E a pergunta que é feita, olha, eles são os primeiros habitantes da Terra ou houveram outros antes e tal? E, né, obviamente que a cultura ocidental, e principalmente o cristianismo que veio macetando a história depois e bagunçando tudo, ele colocou que Adão e Havá, ou seja, Adão e Eva, são os primeiros realmente habitantes da Terra mesmo, tá? Mas isto é errado conforme a Torá. Conforme a Torá informa que é criado o homem, e o homem, né, é criado o homem, e naquele, né, por exemplo, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, até chegar ao 3, que começa a relatar sobre Adão e Havá, tá? Existe um espaço enorme de tempo, porque é Moshe que está vislumbrando, tá, o início da criação. E obviamente na profecia, tá, quando ele está em estado profético, tá, a profecia ela não é passada um dia após o outro. Quando você tem, por exemplo, uma visão profética de alguma coisa, tá, você não tem a noção de dias, tá certo? Você não tem essa noção. O profeta não tem essa noção, tá? Quando ele vislumbra alguma coisa, tá, a não ser que é dado uma referência para ele, uma referência literal. Mas no caso de Moshe, essa referência literal, ela não existe, ou seja, ela não existe nesse sentido. Por quê? Porque ele está lidando com algo que é muito anterior e é a criação do universo, tá bom? Ainda que você queira pintar que Deus criou o universo em 6 dias e cessou no Shabat, ainda que você queira pintar essa gracinha, essa belezinha ocidental, tá? A conta não fecha. A conta não fecha quando você começa a analisar os outros planetas. A conta não fecha, tá? Você começa a analisar o dia em outros planetas do próprio sistema solar e depois das outras galáxias. A conta não vai fechar. Por quê? Porque falta racionalidade. E aonde falta racionalidade, vai entrar o quê? Vai entrar o misticismo, vai entrar o gnosticismo cristão. É isso que entra. Quando faltou racionalidade, entra a cultura ocidental para poder macetar o negócio, tá bom? Então, quando a Torá diz sobre a criação do homem, no primeiro capítulo, no segundo e tal, no terceiro é que ela começa a mencionar sobre quem? Adão e Havá, tá bom? Então existe um espaço de tempo, tá, que você tem que calcular, que a profecia não é assim. Aconteceu isso aqui de uma noite para o dia, tá? A profecia não é assim. Moshe não está dentro de um processo temporal, ele está dentro de um processo atemporal, tá? Você tem que entender isso, tá? Então, assim, a Torá, ela é literal sim, mas desde que ela seja racional, tá bom? Então, assim, nós racionalistas não afirmamos que a Torá não seja,
que a Torá não seja literal. Não, a Torá é literal sim, mas é literal a partir do quê? A partir de que análise? Né? E aí é que entra o racionalismo. E sem o racionalismo, você não vai conseguir atingir nada, nenhuma forma de estudo na Torá. Tá bom? Ainda que você fique vendo esses vídeos desses rabinos humanistas, essas pessoas que vão tocar o seu coração, que beleza, que bonito e tal, tá? Mas isso é um conto da carochinha, tá? Você está simplesmente, né, comprando gato por lebre, é um conto da carochinha, tá bom? E interpretação cristã também, tá? É completamente contrário à Torá. Entenda isso, tá bom? Então, se você vai estudar a Torá, a forma de estudo que existe para você no nosso curso é uma forma de estudo racionalista, tá? Você vai aprender a pensar. Por quê? Porque a Torá é o código do universo. Ou você raciocina, ou você é realmente inteligente com a Torá na mão, tá? Ou simplesmente você fala, não, eu sou simplesmente um humanista, tá bom? Não que a gente tenha alguma coisa contra o humanismo, tá? Ou simplesmente você é seguidor de rabinos, tá? Você é simplesmente cristão, tá? Porque essa é a história do cristianismo. Um rabino veio e muitas pessoas saem seguindo quem? Seguindo o rabino. Tá? Mas as pessoas não aprendem a o quê? As pessoas não aprendem a raciocinar, tá bom? E é isso que você aprende estudando a Torá de uma forma metodológica. Você aprende a raciocinar, tá? Você sai da ignorância, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, obrigado por assistirem esse vídeo, né? E aguardem novos vídeos, tá bom? Shalom.